Fala aí, queridos, graça e paz, tudo bom com vocês? Mais uma vez aí ministrando a palavra de Deus com vocês, e para mim é sempre motivo de muita honra, muita alegria, momentos como esse, onde a gente compartilha da palavra de Deus, um pouco aí daquilo que o Senhor tem confiado a nós. E a pergunta que hoje iremos tentar responder à luz da palavra de Deus é a seguinte: você se considera uma pessoa de muitos amigos? Vamos lá, vou contar assim que amigos geralmente a gente tem que contar com os dedos que a gente tem nas nossas mãos, né? Com muito otimismo aí com os nossos dedos dos pés. Mas se você conseguir passar disso aí, se preocupe, porque muitas vezes a gente tem que passar o filtro naqueles que se dizem os nossos amigos. E a gente tem que ter muito cuidado com isso, porque a gente tem que entender muitas vezes quem são os nossos amigos e quem são os nossos colegas, que são aquelas pessoas que simplesmente passarão por nossas vidas, e sim aqueles também que irão conseguir alcançar aquele status de amigos. Então, não é diferente também na palavra de Deus, não é diferente com Deus. Deus, ele é um Deus de relacionamento, e Deus, ele quer ter esse relacionamento como amigos nosso. Deus, ele quer ter tão próximo a nós que ele quer nos dar também o título de amigos. Se a gente for ver isso na palavra de Deus, a gente se encontra lá no livro de Isaías, o capítulo 41, o versículo 8, e é com este versículo que eu irei dar início a esse momento de aprendizado aí, a compartilhamento com vocês. Isaías 41, o versículo 8 vai falar assim: mas tu, ó Israel, servo meu, tu, Jacó, a quem elegi, descendente de Abraão, meu amigo. Poucas vezes a gente viu Deus nas Sagradas Escrituras dando esse título para alguém no Antigo Testamento. Mas a gente vai ver que Abraão, ele conseguiu esse título de ser chamado amigo de Deus. E como é que ele conseguiu esse título? Se você for voltar um pouco aí na sua Bíblia, você vai ver lá em Gênesis 22, do versículo 1 ao 12, eu vou resumir um pouco esse episódio. Você vai ver o Senhor chamando Abraão e oferecendo e pedindo que Abraão oferecesse o seu único filho em sacrifício ao Senhor. E a gente conhece a história, a gente vai ver que Abraão, em momento algum, titubeou, em momento algum Abraão se recusou a isso. A gente vai ver, pelo contrário, lá no versículo 12, o Senhor impedindo aquele momento de sacrifício e chegando para Abraão e disseram assim: Abraão, para Abraão, não oferece mais ali, não mata o teu filho, porque agora eu sei que tu me amas, agora eu sei que tu me temes. E por que o Senhor disse isso? Ele, no próprio versículo ele já diz: porque tu não me negasses o teu filho. E ele gosta de enfatizar: o teu único filho. Isso é muito, essa história ela é muito linda, e a gente vai ver que Abraão alcançou um status tal de amigo que o Senhor, em outro momento da história, ele disse que não poderia fazer nada sem primeiro comunicar-se a Abraão. Isso está lá no episódio onde o Senhor quis destruir Sodoma e Gomorra, e o Senhor foi, revelou a Abraão aquilo que estava para acontecer. Então, eu acho muito lindo esses termos da história, mas de repente você pode chegar para mim e dizer assim: ah, irmão, é muito difícil a gente chegar a esse nível de amigo de Deus, é muito complicado chegar a esse nível de amigo de Deus, mas isso me leva para o Novo Testamento, isso me leva para Jesus Cristo, e isso me leva para essa possibilidade, essa realidade ser possível a cada um de nós. E isso se encontra lá no livro de João, capítulo 15. Acompanha aí comigo João 15, versículo 14 e o 15, que vai falar: vós sois os meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Não vos chamareis mais de servo, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado de amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Vamos lá, vamos entender o que está sendo escrito aqui. Nós vemos mais uma vez no Novo Testamento, por meio de Jesus Cristo, o Filho de Deus, querendo ter um relacionamento de amigo com aqueles que o seguiam. A gente vai ver: vós sois, vocês são. Não há dúvida disso. Vocês são meus amigos, vocês serão meus amigos, vocês poderão ser os meus amigos. Qualquer um pode ser o meu amigo. Mas aqui nós vemos o se. Esse se fala de condicionante. Esse se fala de condição. Você tem as suas condições para
ter alguma pessoa como um amigo seu, ou ao menos é para ter, porque hoje em dia às vezes as pessoas estão tão carentes de terem amigos que qualquer um se torna o amigo. E já dizia os antigos que quem junta com porco, farelo come. Se nós não temos esse filtro, nós precisamos ter. O Senhor, ele tem esse filtro. E esse filtro está no mesmo versículo 14, que diz que se vocês fizerem o que eu vos mando. Então, aqui está falando de mandamento, e onde está o que o Senhor tem mandado para o seu povo? Nas Sagradas Escrituras. A gente precisa entender, a gente precisa conhecer aquilo que está sendo falado a nós por meio das Sagradas Escrituras. Então, a condicionante do Senhor para que nós consigamos o título de amigos dele é fazer o que ele está vos mandando. Quais são as condicionantes que você tem para que pessoas sejam rotuladas como seus amigos? Precisamos ter esse filtro, e não é diferente com o Senhor. O interessante é que muitos vivem a sua vida em uma busca incessante de se tornar servo de Deus. Ah, irmão, aí você precisa ser servo de Deus, você precisa ser uma serva de Deus, mas em momento algum o Senhor quer ter um relacionamento de servo simplesmente com a sua igreja. O Senhor quer ter um relacionamento de amigos, assim como está falando aqui no versículo 15. Eu não vou chamar mais vocês de servo. Por quê? Porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor. Note que o Senhor está deixando bem claro aqui. Vocês começam como um servo, mas eu não quero chamar vocês de servo. Eu não quero ter um relacionamento simplesmente de servo. Por quê? Porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor. O interessante disso é que quando a gente tem amigos de verdade, eu não sei se com você é assim, mas os poucos amigos que nós temos, os poucos amigos que eu tenho, geralmente eles têm liberdade para acessar a minha casa. Eles têm liberdade para falar na minha cara aquilo que eles quiserem. Eles têm liberdade para me corrigir. Eles têm liberdade para me elogiar. Eles têm liberdade para puxar a minha orelha quando é necessário. E muitas vezes nós não estamos querendo ter tais amigos. A gente prefere ter pessoas que estejam o tempo todo batendo nas nossas costas, dando tapinha e nos abraçando e nos elogiando. Esses não são os teus verdadeiros amigos. Os teus verdadeiros amigos são aqueles que, quando você faz alguma besteira, ele te chama no canto e diz, cara, te orienta. E muitas vezes ele não vai falar. Muitas vezes vai ser preciso ele dar um verdadeiro tapa na tua cara para que você acorde, para que você desperte. E esse é o relacionamento que o Senhor quer ter conosco, um relacionamento de liberdade, um relacionamento para nos elogiar, mas também um relacionamento para nos corrigir. Eu tenho certeza que muitas vezes você, quando leu as Sagradas Escrituras, se encontrou em algum momento levando um verdadeiro tapa de Deus. E isso é um tapa de amor, isso é um tapa de amigos. Amigos, eles vão te colocar no canto da parede, sim, quando você errar. Então note, quando você estiver cercado de pessoas que só fazem te elogiar, te aplaudir, desconfie se tais pessoas são realmente os teus amigos, porque eu quero te dizer aqui uma coisa, você não é tão perfeito assim para estar o tempo todo recebendo elogio e aplausos daqueles que te cercam. Então, desconfie. Ele continua dizendo aqui, porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor, porque aqueles que são amigos de Deus desfrutam do privilégio que Abraão desfrutou de ter a vontade de Deus conhecida. Por quê? Porque é um relacionamento de amigo. Mas temos os chamados de amigo. Por quê? Porque tudo quanto eu recebi do meu Pai, tudo quanto eu ouvi do meu Pai, eu vos tenho dado a conhecer. Esse é o desejo de Deus, que a gente se aproxime dele como verdadeiros amigos, para que a vontade de Deus seja manifesta à nossa vida. Então, que a gente, nesse momento, a gente venha estar examinando os amigos que estão às nossas voltas e se examinando como que amigo eu tenho sido do Senhor. Será que eu tenho tido um relacionamento até hoje como servo, ou já passei desse patamar de servo e hoje eu posso ser considerado um amigo do Senhor? Será que eu estou fazendo aquilo que o Senhor me manda, ou será que de fato eu conheço a vontade de Deus? Então, que a gente venha estar aprendendo num momento como esse a ser verdadeiros amigos de Deus, e que o Senhor nos abençoe com o privilégio de termos
muitos amigos, porque a Bíblia diz que existem amigos muito mais chegados do que irmãos. Então, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o rosto dele sobre ti, que o nosso amigo, o Espírito Santo de Deus, venha ser aquele que nos governe, aquele que nos ensine, aquele que nos oriente, a vontade do Senhor que Ele quer que a gente conheça. Então, queridos, que o Senhor te abençoe em nome de Jesus e é que a gente entenda que sem Bíblia nós estamos sem comida. Graça e paz, queridos, em nome de Jesus. Amém.